Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos ver o assunto sólidos geométricos, certo? O volume desses sólidos. No caso, a gente vai ver o paralelepípedo, o cubo e o cilindro. Vamos ver só esses três, tá? No ano que vem, se Deus quiser, vocês vão ver outros sólidos para tirarem o volume, tá bom? Então, o que é o volume de um sólido? O volume de um sólido geométrico é a medida do espaço ocupado por ele, tendo como unidade de medida padrão o metro cúbico. Então, geralmente, quando a gente vê um sólido geométrico, a gente tem que ver que ele está na medida padrão, que é metro cúbico. Um exemplo, uma caixa d'água. Digamos que esse paralelepípedo tem o formato de uma caixa d'água, né? Sem ser aquelas redondas, até mesmo a redonda dá pra gente tirar o volume dela, não é isso? Tipo, caixas d'água, aquelas de fibra, 1.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos, não é assim? Mas a caixa d'água de alvenaria, né? Que é feita de tijolo e cimento, ela tem esse formato, né? Então, você vai perceber que ela vai ter um comprimento, ela vai ter uma largura e ela vai ter uma altura, não é isso? Então, quando o pai de vocês foi lá fazer a casa de vocês, aí se ele fez de alvenaria, por exemplo, aí ela tá lá. Essa caixa d'água pega quantos 1.000 litros? 5.000 litros, 4.000 litros, 1.000 litros, né? No caso aqui, metros cúbicos, né? A unidade de medida padrão, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ver que é através de fórmulas que a gente resolve as questões, tá bom? O cubo, pessoal, vamos olhar aqui para o cubo, ver o exemplo. Um cubo, ele tem todos os lados diferentes, não é isso? Não, ele tem todos os lados iguais. Ele tem todas as arestas de mesma medida, olha só. Um cubo, um dado é um cubo, então todos os lados deles não são iguais, não é isso? Aqui é 3,2, o exemplo que a gente tem. E, obviamente, aqui é 3,2, 3,2, 3,2. Ou seja, cada aresta dessa vale 3,2, certo? Então, vamos lá para a fórmula. Como é que a gente utiliza essa fórmula para resolver o volume desse cubo? Aqui está dizendo que o V, esse V é de volume, tá bom? Esse V é de volume. Esse volume é quanto? É A ao cubo. O que é esse A? Acabei de dizer. Cada linhazinha que a gente chama de quê? De aresta. Então, cada aresta é elevado ao cubo. Então, vamos resolver. Olha só. V é igual a aresta. Quanto é que vale a aresta do cubo? Basta olhar qualquer valor no cubo, porque eles são iguais. Então, eu vou pegar 3,2 e elevar ao cubo. O que é esse cubo? Está dizendo o quê? Que esse 3,2, ele tem que ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, não é isso? Então, vamos multiplicar. Então, nós vamos ver o 3,2 vezes 3,2. Vamos multiplicar. Lembrando que a gente está multiplicando esses dois, tá bom? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Bom? Somando 4, 6 mais 6 dá 12 a 1, 9 mais 1 dá 10, certo? Dá 10. Isso deu o quê? 10,24, porque eu tenho duas casas depois da vírgula, certo? E o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar esse 10,24 e vou multiplicar agora por 3,2, né? A terceira vez. Então, eu vou e multiplico por 3,2. Multiplicando normalmente como se não tivesse vírgula. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Vou multiplicar agora pelo 3. Pelo 3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Somando, dá o quê? 8. 4 mais 2, 6. 0 mais 7, 7. 2 mais 0, 2. 3, baixo. Quantas casas eu tenho? Eu tenho duas aqui, que é o 2 e o 4, e tenho mais uma aqui. Então, eu tenho 3 casas decimais. Então, o volume desse cubo, né? Ele é o quê? 32,7
68. Qual é a unidade de medida, gente? Olha só, é centímetro. Então, se eu não multipliquei 3 segmentos, não foi? 1, 2, 3. Então, é centímetros vezes centímetros vezes centímetros. Então, eu vou botar o quê? Centímetros cúbicos, ok? Agora, nós vamos ver o paralelepípedo. O paralelepípedo, citando um exemplo do nosso dia a dia, são caixas que tenha, que não sejam cúbicas, né? Que tenha formatos diferentes, certo? E ele, pessoal, prestem atenção que ele vai ter 3 valores diferentes. A gente vai ter um comprimento, no caso aqui vale 12. A gente vai ter uma largura ou profundidade, que no caso aqui vale 4. E a gente vai ter uma altura, certo? Que no caso aqui vale 2. Olhem aqui, o volume aqui no caso é A vezes B vezes C, ok? Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar os 3. Só que eu só posso multiplicar se as unidades de medida forem iguais. Se não forem, vai ser transformado, tá? Mas isso aí fica para outra aula. No caso aqui, eu tenho 12 vezes 4 vezes 2. Então, o volume desse paralelepípedo é o quê? 12 vezes 4 vezes 2. Então, o volume aqui dá 12 vezes 4 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. 96 o quê? Ou, perdão, a unidade de medida é o quê? Centímetros, né? Então, é centímetros cúbicos, ok? E vamos para o cilindro. O cilindro é o que dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Porque a gente vai ter que fazer 2 etapas. O cilindro é o quê? É uma lata de óleo, é uma lata de tinta, é o rolo do papel higiênico, certo? São coisas que vocês conseguem ver no dia a dia, tá bom? Então, no caso do cilindro, eu vou ter que tirar a área da base, não sei se vocês lembram lá na circunferência e círculo, né? A área do círculo, vou botar aqui, a área do círculo é o quê? Pi R2, não é isso? Então, quando eu tiro essa área do círculo, eu vou ter a área daqui. No caso, eu vou ter 2 bases no meu cilindro, né? Essa base e essa base. 2 bases. Então, eu vou ter a área da base vezes a altura, certo? Para eu poder saber o volume desse cilindro. Então, pessoal, quando a gente vai resolver pelo cilindro, o volume do cilindro, esse π a gente usa geralmente 3,14. A questão ela pode dar 3,14 ou pode dar só o 3, vai depender da questão, tá bom? Você tem que se ater à fórmula. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Observem, gente, que eu tenho aqui uma circunferência, certo? Onde esse meio tracinho aqui, se eu trouxer ele para cá, eu vou ter quanto? O diâmetro, não é isso? No caso, 2 vezes o 4. Aqui eu já tenho o raio. Ótimo, a questão já me deu o raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a área desse círculo, que é igual aqui o π, que é 3,14, vezes o raio. O raio é quanto? 4. Então, dá 4 ao quadrado. A área do círculo é igual a quê? Primeiro eu resolvo a potência para depois resolver a multiplicação. Quanto é que é 4 ao quadrado? 16, não é isso? Então, eu vou multiplicar isso aqui. 3,14, certo? 3,14 vezes 16. Multiplicando normalmente, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora, vamos 1 vezes qualquer coisa, né? 1 vezes 4, 1 vezes 1, 1 vezes 3. Somando, 4, 8 mais 4, 12. 8 mais 2 dá 10. 3 mais 1 dá 5. Quantas casas decimais? 2, né? Então, eu tenho aqui 50,24. Então, olha só, o volume é igual. Eu achei só isso daqui, que foi o quê? O 50,24. E agora, eu vou olhar para a altura. Quem é a altura? Pessoal, a altura de qualquer coisa é a base até o lado mais alto. Então, no caso da altura do meu cilindro, é esse lado aqui, né? O lado arredondado, né? Então, eu vou multiplicar esse aqui por quanto? Por 15. Vamos lá multiplicar. Eu vou pegar o 50,24 e vou multiplicar por 15. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 5 vezes 0, 0 e o 1 baixa.
5 vezes 5, 25. E 1 vezes qualquer coisa dá a qualquer coisa. 1 vezes 4, 1 vezes 2, 1 vezes 0, 1 vezes 5. Somando, 0, 2 mais 4, 6, 1 mais 2, 3, 5 mais 0, 5, 2 mais 5, 7. Quantas casas decimais? Só 2, né? Então, aqui, o volume é o quê? 753,6 ou 0,60. O quê? Aí a gente vai olhar para a unidade de medida. Aqui, por coincidência, todos os três foram centímetro, né? Mas, se for metro, é metro cúbico, centímetro, centímetro cúbico. Se for quilômetro, quilômetro cúbico, tá bom? Então, aqui no caso, centímetro cúbico também. Ok? Então, pessoal, ó, a gente consegue ver no nosso dia a dia muitas coisas que se assemelhem, né, a esses sólidos, né? Aqui pode ser o quê? A caixa do creme dental, né? Uma caixa qualquer. Aqui a gente tem o dado, a gente tem um brinquedo que seja nesse formato. Aqui eu já disse para vocês que é o quê? A lata de óleo, a lata de tinta, o rolo de papel higiênico. E vocês podem citar mais exemplos, certo? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Agora vamos lá para a atividade, praticar o que a gente aprendeu hoje, tá bom?